Vamos lá de novo, né? A gente tropica, mas não cai. Estão me ouvindo, pessoal? Ó, tá tranquilo. Estão me ouvindo, né? Conversa de domingo, tentando de novo, e nós vamos conseguir. Tenho certeza. Tá difícil, mas a gente vai. Ah, mas a gente vai. A gente vai. Estamos conversando com a professora historiadora, doutoranda Renata Mello, lá da... Ó, a Renata Mello entrou. Lá da UNB. Vai dar certo. Renata? Alô? Renata? Vamos tentar de novo. Ó, caiu. Ué, caiu. De novo, vamos de novo. Não dá nada. Importa tentar. Ui! Gente, não sei o que tá vendo com a Renata, que ela não consegue entrar na minha conexão. Ó, vamos lá de novo. Vamos de novo. Esperar que dê certo. Ó, caiu. Ih, que será que houve, cara? Gente, estamos com problema de conexão com a Renata, viu? Algo está havendo de estranho. Fala, Viegas. Ó, pessoal, que agora vai. Tá. Renata não tá conseguindo entrar, coitadinha. Tá com algum problema de conexão lá. Conversando sobre as representações. Ó, ela não tá conseguindo entrar, não sei porquê. Oi, será que Opa, agora vai? olha só. Me pediram que tu colocasse um fone Ah, no o teu celular. fone. É, Tá ok. de repente é daí o meu delay. Tá, peraí. Tá? Vou colocar aqui agora um fone. Peraí. Vamos aguardar. Alô? Conseguindo ouvir? Aí? Sim. Tu me ouve? Tá ok? Ok. Beleza? Agora, beleza, tá ótimo. Agora sim. Beleza. Eu acho que sim. Vamos lá, né? Vamos lá, vou dizer, porque tudo deu certo agora. Tem uma vantagem nisso tudo, tá? Eu sempre acho uma vantagem em alguma coisa. Uma vez um professor meu me disse assim, tu não vale, tu é muito otimista. A vantagem que nós temos é a seguinte, começa a contar tudo de novo agora. Exatamente. E É mais uma agradecer hora. para quem está ficando com a gente até agora. Pô, pessoal, né? ó, essa galera é de fé. Tipo assim, a gente retomou já a terceira vez, mas agora vai ter de novo, viu? Vai. E quem me deu essa dica, eu tenho que dar o crédito pro cara, é o professor Viegas, meu colega de escola. E ele me disse, eu acho que o problema é ali, ó. Pede para colocar um fone que funciona. E deu. Esse cara manja. Perfeito. Esse cara manja pouco. Beleza. Isso. Então, assim,
E a gente já falou de várias coisas, né? A gente já falou das representações, a gente já falou, e tu estava falando agora há pouco dos estereótipos, né? Que o negro, e aí a gente falava do personagem que, como tu disse, ele ficava entre dois mundos, né? O mundo profissional, onde ele era estranho, e o mundo da favela, onde ele também era estranho, porque ele já não era mais da favela. Quer dizer, e tu estava comentando esse personagem, né? Que eu achei super interessante. O filme é mesmo... Qual é o filme? Somos apenas dois irmãos. Apenas dois irmãos. Isso. Uhum. E aí eu vou até... Então, e discutindo sobre isso, Ulisses, eu dei esse exemplo porque vamos trazer para os tempos atuais, né? Vamos discutir os tempos atuais. Quando ainda no Brasil se diz que não há racismo, que há uma tendência a discutir apenas pelo viés econômico, como os problemas no Brasil fossem uma questão apenas econômica. Nós, negros e negras, sabemos que isso não é real, né? Porque há um não lugar. Eu dei o exemplo desse filme, que desculpa, corrigindo, Somos Todos Irmãos. Há esse não lugar porque o racismo estrutural ou o racismo institucional, ele se dá de diversas formas. E quando a gente pega o cinema, às vezes, eu vou dar um exemplo, eu falei um pouco do meu trabalho do mestrado, que são as representações das mulheres negras, em Rio 40 Graus, que é um filme que foi precursor do cinema novo, ou seja, aquele cinema que surgiu através dos cineclubes com a ideia de apresentar a realidade da sociedade brasileira, que é diferente do que era discutido na época em relação aos filmes de chanchada, ou o cinema hollywoodiano, a ideia de um mundo perfeito e a ideia de não tocar nos problemas sociais, os problemas reais sociais brasileiros, nacionais, lembrando que a gente vivia também uma ditadura, um pouco da questão da era Vargas, e a contradição da década de 50, que era muito grande. Enfim, Rio 40 Graus, ele foi um filme, na época, que ele quebra essa ideia de fazer cinema no Brasil, muito parecido com o neorrealismo italiano, que era uma discussão que acontecia na Europa, principalmente na Itália, que a ideia é que com apenas uma câmera na mão se fazia cinema. Lembrando que no Brasil e no mundo havia um problema muito sério, desde a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que é a questão de recursos. Então, como usar a criatividade para fazer cinema? E o cinema crítico, né? Sim, a questão do Glauber Rocha tem muito isso, né? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, né? Isso, porque o Glauber Rocha, ele foi uma representação do cinema novo. Mas o Nelson Pereira dos Santos, que fez Rio 40 Graus, que fez Rio Zona Norte, ele é considerado como precursor porque ele era uma pessoa mais velha e que fez um trabalho que foi diferenciado, que era retratar uma favela, um morro, que foi o Morro do Cabo Sul, no Rio de Janeiro. E essa forma de fazer cinema não era uma forma de fazer cinema na época, porque ele teve a coragem de mostrar as mazelas de uma população negra do Rio de Janeiro. Mas, enfim, essa história dá o pano para a manga e, normalmente, nas pesquisas, retrato que foi passado no dia de domingo, um filme que foi... O Nelson Pereira dos Santos, ele se aproximou com a literatura do Jorge Amado, e era muito parecido com alguns personagens do Jorge Amado, como, por exemplo, Capitães de Areia. Né? A história contada por 6 meninos,
do morro que sai para vender nos pontos turísticos amendoim pela cidade. Mas qual foi o meu olhar na pesquisa? Qual foi a minha ideia? É verificar se Nelson Pereira dos Santos, um cineasta de vanguarda, um cineasta que foi à frente do tempo dele, jovem, que tinha outras ideias, como ele e que tinha um propósito de representar de maneira positiva a população negra no Rio de Janeiro, como ele fez isso com as mulheres negras? Eu poderia falar nas mulheres em geral, mas o meu recorte foi das mulheres negras. Sim. E aí, o que tu pode nos adiantar? Se aqui pode, se aqui eu vou, né? O que tu pode nos adiantar em relação a isso? Eu posso adiantar que as mulheres negras, ele teve um cuidado nas representações e que as mulheres negras foram retratadas no morro. Duas mulheres negras, que foram 3 personagens emblemáticas, 2 eram trabalhadoras domésticas, lembrando que na época não tinha nenhuma estrutura de previdência, nem tinha nenhum direito garantido, mas ele conseguiu retratar de uma maneira muito bonita, quebrando certos estereótipos, por exemplo, que a população negra não tem família, que a população negra não vive relações de solidariedade. Eu estou falando com base em discursos, pesquisas, que foram feitas até os anos 20 do século passado, até 1920, 1930, e que a partir da década de 30, 1935, com Gilberto Freire, sociólogo que vem à tona esse mito da democracia racial, como se no Brasil fosse um lugar idílico, não negando que houve a questão da colonização, não negando que houve uma questão da escravidão. E veja bem, eu evito falar desse momento escravocrata, porque nós temos um equívoco, inclusive na historiografia, ou a ideia que é feita da nossa história, que a população negra começa a sua história na escravidão, sendo que a população negra tem uma história que é anterior. O continente africano ele tem uma história que é anterior. Enfim, isso que eu estou relatando para vocês, que o Nelson Pereira teve esse cuidado de fazer essa representação positiva, lembrando que se tratava de um cineasta branco da nossa elite intelectual, que foi estudar também na Europa, né? Mas elas tiveram, essas 2 mulheres negras da tez mais escura, ou seja, a pele mais escura, e uma delas, que era uma operária, que significava e representava uma ascensão social, filha de uma dessas personagens, que tinha uma tez negra, da tez um pouco mais clara, ela também, e foi rainha de escola de samba, ela teve um protagonismo no morro. O que eu pude perceber na pesquisa, que essas mulheres não tiveram protagonismo no restante do Rio de Janeiro, nos espaços emblemáticos que eram os pontos turísticos, como o Maracanã, como o Cristo Redentor, como a Praia de Copacabana. Nesses espaços que foram feitos, inclusive, uma crítica à classe média branca brasileira, não tinha negros, com a exceção dos meninos que vendiam amendoim. Mas esses meninos, eles eram vistos de maneira invisibilizada. Não sei se você percebeu, não tão distante, tão diferente das representações da nossa população negra atual. Isso que eu ia dizer. Tu tá falando do Nelson Pereira dos Santos, década de 40, 50, não é? E me parece 1955. Década de 50. E parece que eu tô vendo alguma coisa de ontem, entendeu? Isso. Ou seja, isso perpassa a história do Brasil de maneira super sólida. Não houve... Eu me lembro, assim, as primeiras novelas em que aparece um negro numa condição de, digamos, ascensão social, como... Eu me lembro de uma personagem de uma novela em que o cara era agente de banco.
Me lembro de uma personagem assim, bem destacada, assim, que me veio agora na cabeça. Mas assim, tipo, é super raro. É que nem assim, se tu perguntar pra alguém uma personagem negra de destaque numa novela, a pessoa vai ficar pensando até achar. Agora, se E a perguntar, gente. me dá o nome do italiano de novela. Italiano, pá, vem de cara. Porque é o que mais aparece. Exatamente. E sem contar que um dos detalhes é você perceber que os personagens negros normalmente não têm nome e sobrenome. Muitas vezes eles têm apelidos. Uhum. Não, isso Como pra mim também se. já é uma. Oi. Oi, é Não, como se fosse negada a identidade, né, dessa população. isso que eu ia comentar. Isso pra mim, o fato de tu não colocar apelido, tu reduz a personagem. Coloca ele numa condição, como Exato. tu já disse no começo, né? Condição subalterna, né? Tipo assim, não é ninguém, ele tem só apelido. Né? Exatamente. E é interessante Exatamente. também, eu queria te comentar, te fazer uma pergunta também, uma provocação. Como tu acha que essa representação das populações negras no cinema, ela atingiu ou representou, enfim, no imaginário das pessoas da época? Tu tem alguma referência, tu tem algum estudo sobre isso? Tipo assim, como é que a população daquela época brasileira percebeu aquelas personagens nos filmes do Nelson Pereira dos Santos? Porque, não sei Então, se na verdade, eu consegui até é entender. muito interessante essa pergunta que você tá conseguindo me ouvir? Sim, Ok. bom, Pergunta, vê se o pessoal está conseguindo ouvir bem, né? Se está tendo tá. retorno. Que eu confesso que eu não enxergo aqui. Não, qualquer coisa eu dou um grito aqui, pode deixar. Ok. Então, o que acontece o Nelson Pereira dos Santos, em especial, aliás, eu estou falando de um trabalho de um mestrado. E no Sim. meu doutorado, a tese, eu trabalho com obras de Jorge Amado que foram adaptadas para o cinema e principalmente obras adaptadas pelo Nelson Pereira dos Santos. Né? Nós tivemos o cineasta Bruno Barreto, com Gabriela e Dona Flor e seus dois maridos. Nós tivemos o Marcel Camus, que trabalhou com Odália, né? E seus amores, que também é uma história muito interessante. E o Nelson Pereira, ele adaptou Jubiabá e Tenda dos Milagres. Ele sempre trabalha de uma maneira respeitosa, mas essa pesquisa em específico eu não tenho como, no momento, dar muitos detalhes, porque ela está em fase de finalização, né? E eu acho que num outro momento eu vou me aprofundar mais. Mas o que acontece? Nessas obras cinematográficas, elas são construções de identidades ou de imaginários, ou melhor, de imaginários. Como que a população negra ou a sociedade em geral acaba naturalizando as condições que são representadas através de seus personagens. Uhum. Se eu vejo um filme que as mulheres negras ou elas são trabalhadoras domésticas, ou elas são prostitutas, ou elas são colocadas como numa posição infantilizada, e eu posso dar o exemplo de personagens, por exemplo, de Monteiro Lobato, Uhum. que foi um literato que teve um papel na nossa sociedade, quando a gente lê com atenção as obras, de extremo racismo. O Exatamente. posicionamento dele era um posicionamento racista. E aí, Exatamente. a tia Anastácia, por exemplo, foi uma personagem representada de uma maneira bestializada, infantilizada, é aquela que teria que servir o tempo todo, e a sua própria condição, e os seus pratos, os quitutes, até há pouco tempo, a gente encontra como as receitas da Dona Benta.
É Ou verdade. seja, tira o protagonismo dessa mulher negra e coloca no protagonismo da personagem branca da história, que detinha o poder e o respeito. Ela é só mão de Nós obra, na temos realidade, né? vários outros. Isso. Só E mão de nós obra. temos muitos vários exemplos, tanto no Brasil como nos filmes norte-americanos, e, no caso, as nossas feministas negras, e colocam isso muito bem, retratam muito bem. Como nós temos, como Patrícia Hill Collins, Bell Hooks, Luísa Bairros, que é uma intelectual negra brasileira, Uhum. como nós temos Lélia Gonzalez, uma intelectual negra brasileira, Beatriz Nascimento, uma intelectual negra brasileira, Sueli Carneiro, ou seja, são nomes que, infelizmente, a grande maioria ainda não conhece, porque a nossa Uhum. história e as nossas representações são construídas de uma maneira colonizada ou eurocêntrica, ou até Ocidental e anglófona, branca, né? são os É. norte-americanos, né, no geral. Ocidental e branca, né? Exatamente. O pessoal está comentando que está me vendo mal e me ouvindo pior ainda. Eu não sei o que eu posso fazer, mas eu estou tentando, dentro do possível, falar claramente. Quando a gente conversou um pouco antes de entrar, você tem dois filmes que me fazem referência à questão do imaginário, à questão da memória e tudo mais, que esses filmes que tu citou também fazem, né, um pouco. Que é porque falam de representação, né? Que eu me lembrei daquele Narradores de Javé e do Edifício Master, né? Que são filmes que tratam com a questão da representação também, né? No Edifício Master é uma população que vive num prédio, no Rio de Janeiro, no centro, e mostra quem são as pessoas, como é que elas se veem também. E no Narradores de Javé é uma coisa muito. É aquela coisa do. A cidade vai ser dada e precisa que alguém saia a contar a história da cidade num livro. Né? A memória do lugar. Né? E aí, porque eu acredito que dê para fazer um paralelo entre esse trabalho que está fazendo, da representação, e essas representações desses dois filmes. Né? Ulisses, eu estou te ouvindo cortado. Está me ouvindo agora? Agora sim, o retorno está demorando um pouquinho, mas eu estou conseguindo. Vou prestar mais atenção Tá. se eu perdi alguma coisa. Você Não, é que falava de eu falava Narradores de do. Javé e o Edifício Master, né? Isso, Como isso. representação. Isso, É como isso, filmes são que filmes. denotam representação. Isso. São filmes que são interessantes, mas veja bem, de uma certa forma, são filmes que glamorizam um pouco essas diferenças, né? Não sei se você. É a leitura que eu faço. São Sim. filmes muito belos, são filmes extremamente interessantes que faz pensar esse lugar dessa população, mas de uma certa forma também tem a ver, pelo menos o Edifício Master, tem a ver com a questão econômica também. Não se Sim. coloca de maneira explícita a questão étnico-racial ou Não, as em questões de momento algum. gênero, né? E eu falo de gênero pensando em mulheres, porque obviamente a gente está num momento muito complicado que as pessoas confundem os conceitos, né? Gênero, Uhum. sexualidade, gênero. Do que a gente está falando? A gente está falando das representações das mulheres em geral na nossa sociedade e de como as mulheres negras nessa pirâmide é que está na base social de representação e de cuidado, enfim. Porque lembrando que muitas obras cinematográficas colocam as mulheres negras, por exemplo, como mulheres hipersexualizadas. Né? E nós temos Com várias, certeza. as novelas, a gente não precisa ir muito longe, né? Muito Banalizar longe. a sexualidade, como se as mulheres negras, e é tão interessante se a gente for pensar, e é uma pauta, uma conversa, uma prosa para um outro momento, se a gente pensar nos feminismos hegemônico branco,
que a solicitação é a questão da igualdade das mulheres em relação aos homens, o direito ao mercado de trabalho, ao direito à valorização digna, né, como os homens, a questão de equiparação salarial. E dentro dos feminismos negros, nós discutimos, primeiro, que as mulheres negras normalmente sempre trabalharam, né? Sempre trabalharam. Mesmo numa posição subalternizada, mas elas trabalhavam, né? Muitas vezes as mulheres negras, trabalhadoras domésticas, não têm o direito de cuidar de seus filhos, que é uma discussão que eu faço na análise de Rio 40 Graus, por exemplo. Na obra, as mulheres elas estão vivendo situações que elas não conseguem estar de perto nos cuidados de seus filhos, nos cuidados de formação intelectual, nos cuidados mais básicos. Então, dentro dos feminismos negros, é o direito, inclusive, à maternidade. Há um direito de ver uma família, porque normalmente as famílias, das famílias negras, muitas vezes são formadas famílias de mulheres negras, né? Porque perderam seus companheiros, ou uma série de adversidades. Então, para mostrar que nossa sociedade, ela não é uma sociedade hegemônica, uma sociedade linear, que há diferenças que devem ser respeitadas. Não sei se eu falei demais. Deixa a prosa que eu falo, viu? É que, na realidade, tu tem muita... A gente tem muita informação para ouvir de ti, porque tu tem muita coisa para nos passar, né? E também, assim, tu pega, por exemplo, como eu comentei, tu trabalha uma representação que vem muito sólida até aqui, quer dizer, tu não tem não parece que é algo da década de 50 do século passado. Parece algo muito presente. E se tu pegar, por exemplo, como eu já falei antes, se tu pedir exemplos para as pessoas ficam pensando. A ampulhetinha que ela, né, fica girando, quer dizer, não é uma coisa, aspas, comum, habitual. É uma coisa habitual no cotidiano da gente. Se tornou nos últimos anos. Ulisses, você tem toda a razão, mas ao mesmo tempo se tornou nos últimos anos, porque havia um projeto no Brasil de preocupação de dar visibilidade para quem não tem visibilidade. Sim. E aí a gente acredita essa ação dentro dos movimentos negros. Há uma forte... por exemplo, tem uma obra muito interessante de literatos negros, de uma historiadora aqui da UNB, extremamente competente, inclusive ela faz parte do grupo que eu também faço parte, de historiadores negros, que é a Ana Flávia Magalhães Pinto. Ela tem uma obra que é maravilhosa, sensível, que ela conta a história do Brasil a partir de uma perspectiva e levantar a história de literatos negros. Literatos negros abolicionistas no século XIX. São como José do Patrocínio, o próprio Machado de Assis, que foram figuras, Antônio Rebouças, enfim, né? Ela passa por esse percurso, que normalmente na nossa formação, mesmo a nossa formação de historiadores, eu historiadora, você historiador, que em alguns casos não são aprofundados, né? A gente se aprofunda, por exemplo, na história de intelectuais que tiveram relevância nacional, mas normalmente nosso imaginário é pensar em intelectuais brancos. Pensar nas representações de Machado de Assis como um homem branco. Isso que eu ia comentar. E nas obras dele, ele nunca negou a sua origem, né? E isso é importante, porque há uma fala assim, somos todos, não sei se você já ouviu, né? Falar assim, somos todos humanos. Uhum. Mas na hora das representações, na hora de lidar com os problemas sociais mais profundos, nós não somos iguais, nós somos hierarquizados, né? Então começa num projeto, uma questão da epistemologia, de uma questão de
uma narrativa oficial e, ao mesmo tempo, há uma invisibilidade da população negra ter isso como referência. E eu fico feliz que aí eu concordo com você que nos últimos anos o trabalho era dar visibilidade. E desde a década de 1980, as feministas negras fizeram esse trabalho, e nos anos 2000, nós temos intelectuais negros, homens e mulheres, que estão se debruçando com essas pesquisas para que nossa sociedade conheça melhor como ela foi forjada, né? Como assistir um filme, no meu grupo Estudar Cinema, a gente discute, o estudar cinema é apenas um filme? É só entretenimento ou a gente vai olhar só na estética do filme? Não, tem muita coisa, eu acho. Tem muita coisa ali. Que você que dá aula sabe. Sem dúvida. Eu vou falar de outras coisas, mas eu vou falar uma coisa que me chamou muita atenção, que eu me lembrei. Tu falou do Machado de Assis, né? O Machado de Assis, se tu pegar as figuras que o representam, tipo assim, o rosto do Machado de Assis, se pegar 10 rostos, tu vai ver, tu pode fazer uma linha de branqueamento da personagem. Exato. Exatamente. Né? Exatamente. E assim, eu não sei quantos que tu pega Machado de Assis pela internet que são efetivamente negros. Exatamente. Porque se tu perguntar para as pessoas assim, Machado de Assis era branco ou negro? As pessoas vão ficar na dúvida. 9 vão dizer, eu acho que ele era moreno. Né? Exato. Ou vão dizer, que é talvez uma outra, que é uma outra forma de ser discriminado, preconceituoso, né? Isso. E é louco isso, porque todo mundo sabe, né? Isso está errado. Porque, na realidade, ele era uma personagem, ele era um cara, uma pessoa efetivamente negra. Né? No entanto, eu vou fazer uma comparação, tá? Exagerada, vou exagerar. Mas vou exagerar porque tem que fazer, para a gente entender, às vezes é necessário que tu exagere. É que nem a personalização, a figura de Jesus Cristo, mal comparando. Muito bem. Que é aquele ocidental, de olho claro, alto, bonito, ator da Globo. Quando na realidade a gente sabe, né? Se tu pegar o tipo de população que vive na região onde Cristo nasceu, nada a ver com aquilo lá, né? Só que tu ocidentaliza. Tu ocidentaliza a personagem, né? Isso. Da mesma forma, né? O Machado de Assis. Tu embranquece o personagem. Diga. Exatamente. Não, e a mesma coisa, se a gente for para a literatura e esquecer, por exemplo, de personagens, por exemplo, um filme, né, Chica da Silva. Chica da Silva, Cacá Diegues. Sim. A maneira que, pelo menos a nossa geração, que foi representada e quem assistiu, e teve novelas que retrataram a imagem da Chica da Silva, até feita pela Thaís Araújo, que fez muito bem, a Zezé Mota, que fez no cinema, depois faz a mãe da Chica da Silva na última versão para televisão. Chica da Silva, ela foi representada de uma maneira extremamente hipersexualizada. Sexualizada. Como se a mulher negra, se esse lugar, a gente não discute a beleza, porque a mulher branca é a mulher ideal. A mulher negra, ela é vista como hipersexualizada. E ela assim, é dos prazeres. Só pegar as obras de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, ou pegar Sobrados e Mucambos, que inclusive é um intelectual que deu norte a muitos intelectuais brasileiros, nacionais, até os dias atuais, que são figuras que escrevem muito bem, mas representa uma relação idílica no Brasil, tranquilo, e de uma certa forma, como é colocado, de promiscuidade, de não conflituosa. E lembrando que nós estamos falando num momento escravocrata de conflitos onde as mulheres negras elas eram estupradas.
E tem uma historiadora que fez uma pesquisa muito interessante, Júnia, eu vou lembrar, que ela ela pesquisou a história da Chica da Silva, como Chica da Silva, muito pelo contrário, ela foi uma mulher negra que viveu todas as contradições, foi escravizada, depois liberta, teve vários filhos. Imagina uma mulher ter mais de 14 ou 13 filhos, com um contratador, um homem branco que representava Portugal, e que, veja bem, pensando um pouco no bom senso, essa hipersexualidade não cabe. É como se a mulher negra só conquista os seus amores, as suas relações, se for de uma maneira hipersexualizada. E como se as trocas das mulheres negras não fossem de uma outra maneira, como a questão do afeto, e quais são os tipos de afeto por seus filhos. É, de uma forma, inclusive, uma negação da maternidade, que também é um tema caro para a população negra. Interessante também a gente perceber que essa questão está muito presente no nosso vocabulário, né? No nosso cotidiano, expressões que a gente utiliza e que às vezes a gente não se dá conta. Isso que é importante, né? Tu usa expressões tipo, e às vezes tu usa expressão na maior da boa vontade, porque tu não tem noção da origem histórica daquela expressão, né? Tipo assim, eu vou dar um exemplo, tá? Mas super clássico, mulata. Sim. Né? É horrível. E aí não, mas tipo assim, se tu pergunta pra uma pessoa, acha que é um elogio, rua, né? Ela acha que eu não, exatamente, porque qual é a referência histórica que ele tem presente, se talvez tenha? As do Sargentelli. Sim. Sabe? Dependendo do momento. Também hipersexualizadas, não resta a menor dúvida. Não é? Só que aí tu vai ver a origem histórica do termo, tu te apavora. Mula. Exato. Mula híbrido, que não deu certo. Né? Tu te apavora. Isso. Por exemplo, assim, eu fiz um trabalho nas coxas. Sim. Sabe? Aí com sensação de pressa, de correria. Aí tu vai ver a origem do termo, tu também te apavora. Exatamente. Sabe? Só que aí assim, tu discute, olha, não usa mais esse termo porque esse termo não tá legal. Aí vão dizer o quê? É mimimi. Exato. Né? Exatamente, Ulisses. E infelizmente, quando a gente, ainda mais que eu estou finalizando a tese, pesquisando, vendo documentos antigos e relatos as narrativas que foram construídas no Brasil, século XIX, pula para século XX, 1950, você vê um pouco antes e pós-ditadura, que analisa filmes. Eu vou dar um exemplo, É o Justiceiro, que eu assisti há pouco tempo, do Nelson Pereira dos Santos, um filme de 1962. É um filme que faz uma crítica da época, tanto da direita quanto da esquerda, dos grandes extremos, e faz uma crítica do momento social, que é uma crítica à família dita brasileira, da classe média, da questão da intelectualidade. E aí você pega aquele filme, feito em 1962, traz para os momentos atuais. Nós estamos vivendo. Tudo é comunismo. É verdade. Tudo é de esquerda. Não. Qualquer coisa que diferencie. Oi? Sim, exato. Não há filtro. Exato. Então, assim, essa questão do mimimi, que eu acho horrível, né? Foi um mote, porque usar as redes sociais, usar alguns espaços de mídia para desqualificar e inverter o sentido dos conceitos. Na verdade, é isso. Né? E o cinema, voltando para o cinema, das representações da população negra, ele foi utilizado dentro dessa lógica de construção de narrativas e da nossa identidade nacional, foi muito utilizado nessa perspectiva de negação de que o racismo existe,
de uma perspectiva de naturalizar a subalternidade da população negra. Um negro ou negra pobre, que não tem uma educação formal, né? Enfim, é natural. Um negro ou negra que tem uma ascensão cultural, uma ascensão intelectual ou econômica, está fora do lugar. E aí, nós tivemos exemplos a curto prazo de um pretenso candidato ao Ministério da Educação que, porventura, forjou, eu não vou fazer juízo de valor, forjou um currículo Lattes, mas ele e o grupo que ele faz parte desse racismo estrutural e institucional. Então, assim, são situações que a gente precisa pensar. Não, e quando eu falei sabe... Sim, do filme Somos Todos Irmãos, Somos Todos Irmãos, se a gente pegar esses filmes mais antigos, a gente consegue perceber, fazer uma analogia de situações que são corriqueiras ainda em 2021. Contemporaneidade. Em pleno século XXI. Exatamente. E engraçado que esse acontecimento, né, com ex-futuro ministro, futuro ex-ministro lá, enfim, que foi sem ter sido, né, ou deixou de ser sem ter sido, ele mesmo, assim que deixou de assumir, ou enfim, saiu depois de uma semana no cargo, ele disse um negócio que chamou atenção para algumas outras coisas. Ele disse assim, outros ministros, ou ele teria dito, agora eu já não sei se disse ou se teria dito, porque às vezes na internet tu tem uma citação que ele não disse nada daquilo, mas enfim, a frase é essa. Outros ministros também têm, não é erros que ele fala, ele usa outra expressão, não é erro no currículo, me fugiu a expressão agora. Tipo assim, outros ministros têm falhas no currículo também, só que não sofreram esse tipo de ataque como eu sofri. Não. E se tu vai pensar, é verdade. É verdade. Tu tem a população negra. Não, tu tem uma lista de 3 ou 4 ministros que também tem erros no currículo, no preenchimento. Tipo assim, eu tenho doutorado em Harvard. É mesmo? Não, eu pensei em fazer. Nesse nível a coisa, sabe? Exatamente. Entendeu? Quer dizer, e os caras colocaram, e não rolou 10% da indignação que rolou com ele, com esses ministros. Exatamente. Né? E esse debate tem que se fazer. Por que isso não rolou? Exatamente. Pelo fato de serem então brancos? É isso. É isso. Isso faz parte do racismo estrutural. Sabe? E muitas vezes a gente percebe que o racismo ele é tão cruel, historicamente, que usam a própria população negra como massa de manobra. E porque perceber que o racismo existe é um processo que não é fácil. Não. Cada pessoa não é fácil para a população branca, que não se vê racializada, que vê numa posição confortável de privilégios, por mais que muitos possam negar, mas é isso. Aí tem um conceito de branquitude. Nós temos a Cida Bento, a professora Aparecida Bento, que faz uma pesquisa muito legal na área de psicologia, como temos o Lourenço Cardoso, que é um historiador e sociólogo também, que faz tem textos maravilhosos que a gente pode procurar, que fala, vamos pensar, a gente racializa a população negra e a população branca não é racializada? Então, qual é a perspectiva da população branca? A gente precisa perceber. Principalmente nós estamos num momento que fala muito do antirracismo, antifascismo, né? E qual é a parte que cabe nesse latifúndio dentro da nossa sociedade? É verdade. Né? Então, e me diga uma coisa. Sim, e como é que a gente pode... Porque eu sou professor na rede estadual aqui no Rio Grande do Sul,
E eu utilizo o cinema em sala de aula. Meus alunos que devem, não sei se tem alguém aí assistindo, sabem, a gente faz um trabalho com cinema. Como é que tu vê, como é que tu pode, de repente, trabalhar isso? Tu trabalha isso com os teus alunos também? Tu trabalha cinema com eles? Em que perspectiva que vocês trabalham nisso? No momento, eu estou trabalhando, eu estou me dedicando à tese e eu dou uma disciplina na UNB que chama Sim. Cultura e Poder e Relações Raciais, que é discutir isso que nós estamos discutindo, né? A questão do papel do racismo, da questão do racismo estrutural, e eu vou até dar uma dica, né? Tem várias, hoje nós temos oportunidades de uma linguagem mais acessível, para não ficar sempre no meio acadêmico, enfim, como a coleção Feminismos Plurais, que a filósofa Djamila Ribeiro organiza, por exemplo. É um trabalho muito interessante, porque tem vários olhares e várias perspectivas, lembrando que a população negra, ela não é hegemônica, ela não é homogênea, né? Tem várias linhas e pessoas que pensam de maneiras diferentes, como todo mundo, né? Como a falsa ideia de ver o continente africano como se fosse um país. Lembrando que são diversas culturas. Sem dúvida. E diversas possibilidades e realidades. Então, em sala de aula, eu faço a conexão, eu não consigo, Renata Mello, eu não consigo trabalhar sem ter o cinema como algo ilustrativo. Então, eu trabalho desde filmes, por exemplo, eu vou discutir representações, eu vou falar sobre o racismo estrutural, por exemplo, representações de um viés colonialista do continente africano, por exemplo. Eu posso citar o filme Hotel Ruanda, que foi feito de uma maneira muito interessante, porque toda a produção do filme, toda a pesquisa, foi a partir de um relato verídico de um sobrevivente do hotel que salvou várias pessoas naquele conflito específico do Hotel Ruanda. Mas, por exemplo, o filme O Último Rei da Escócia, por exemplo, que foi um filme adaptado de uma obra de um escritor branco. Ele conta todo o filme numa perspectiva do colonizador, de um médico holandês. E lá no Estudar Cinema, eu faço até... Estudar Cinema não. Vai sair até um texto meu que faz uma análise sobre esse filme, por exemplo, como é diferente quando você conta a história de um conflito que existiu, que fala de um conflito de um ditador que existiu, que é o Idi Amin Dada, mas de uma perspectiva colonialista. Sendo que dentro do próprio país, e tem situações no próprio filme, de um médico negro que ele não tinha a licença para falar da sua própria história, por mais que ele conhecesse melhor do que o personagem, inclusive protagonista branco. Então, assim, eu indico, sim, eu acho que o cinema, Ulisses, e independente da faixa etária, ele suscita críticas, suscita pensar, ele estimula novas leituras, novas chaves de conceituação, de pensamentos, enfim. Eu acho que ele amplia. Para mim deu certo. Eu me sinto confortável no cinema. Eu também. Sabe que, tu falando dos dois filmes, assim, eu me lembrei daquele Quanto Vale é por Quilo. Que retrata muito a questão racial, a questão da escravidão, a questão, né, a questão mesmo social contemporânea e tal. Por exemplo, aquele primeiro episódio onde a personagem branca compra a liberdade da amiga, que ela considera amiga negra, né? Não sei se tu lembra desse episódio, que é o primeiro episódio do filme, são vários episódios, e ele é super interessante, vale a pena o pessoal procurar. Quanto Valeu por Quilo. Super interessante. Um outro que eu lembrei também, que fala muito questão da identidade, é um filme mais antigo chamado Onde Sonham as Formigas Verdes, que trata de uma tribo aborígene australiana,
e que entra em atrito com uma empresa que ia fazer uma construção na região onde eles moram, onde eles residem, onde eles se localizam, né? E que eles não deixavam porque para eles aquilo era um lugar sagrado, que era onde sonhavam as formigas verdes, né? Exatamente. E aí eu lembrei desse filme porque tu falou do cara que era mudo e tudo mais, né? Nesse filme, Onde Sonham as Formigas Verdes, os caras vão fazer, eles vão depor, vão falar, né, no júri, e lá pelas tantas, um deles se levanta e começa a falar. Aí o juiz para e diz, olha, só um pouquinho, algo tá errado aqui. Vocês nos disseram que ele era mudo, mas ele tá falando. Aí o cara fala assim, o indígena fala assim, o aborígene fala assim, não, mas para nós ele é. Por quê? Ele é o último da turma dele. Ninguém entende o que ele fala. Olha que... Sabe? Exatamente. O cara é mudo não porque ele não fala, é porque ninguém entende o que ele fala. Ou porque não dá oportunidade de compreender a linguagem dele. Ulisses, o que você acha de ver se o pessoal tem alguma pergunta para fazer? Às vezes a gente está conversando e a galera está louca. A gente garra na conversa aqui. Não, eu quero dizer assim, ó, nós temos, a gente já chegou a 22 pessoas visualizando e tudo mais, nós estamos com 19 no momento, e o pessoal está entrando, assim, pessoal... Na verdade, na parte antes, por exemplo, o perfil Estudar Cinema comentou assim antes, né? Mimimi é uma desculpa para desrespeitar o outro. Não, essa é a menor dúvida, com certeza. A Francilene comentou, como se não tivéssemos o direito ao amor. Tu estava falando da questão da Chica da Silva, né? Naquele momento ali. Exatamente. Aí ela comentou, me parabenizou por te convidar, imagina, não precisa nem parabenizar, pelo amor de Deus, né? A questão de... né, não tem nem porquê. Mas enfim. E aí tem outros perfis, mas na verdade, assim, antes tinha mais comentários naquele nosso problema anterior que a gente caiu, né? Tinha mais comentários, assim, mais de outras pessoas e tudo mais, mas a gente perdeu. Vamos ver, tem comentário aqui, só um pouquinho. Peraí, calma aí. Aqui. A Ana Figueiró, que é muito amiga minha, fala assim, é a fala da Mariane Ferreira essa semana. E a fala da Mariane Ferreira essa semana, qual a opinião de vocês? Mariane Ferreira, qual foi? Eu não sei. Fala para ela contar melhor, porque aqui eu fico tão envoltada com a tese que às vezes eu não acompanho. Aqui, ó, assim. Eu quero que a Ana comente para nós qual foi a fala da Mariane Ferreira, que a gente não, eu pelo menos fiquei fora dessa aí. E o perfil Estudar Cinema comenta assim, ó, como introduzir esse tema para quem tem certeza que o racismo não existe? Boa. Esse tema, como é que a gente introduz isso? Ó, eu posso começar falando? Pode, Luiz, por favor. Eu adoro provocar. Se eu tô uma vez eu fiz um trabalho com uma turma e o rapaz que eu sabia que era de extrema-direita ia apresentar um trabalho sobre a escola agora uma escola econômica super conservadora. E eu vim para casa esperando a produção, o trabalho dele e estudei a escola dele que ele ia apresentar. E quando ele começou a apresentar, eu debati com ele. Ele, professor, o senhor sabe? Eu falei, eu tive que estudar o que tu tá falando, né, cara? Eu tive que estudar o que tu estudou. Só que eu percebi que eu estudei mais do que ele um pouquinho, porque ele sabe de coisa que ele não sabia. Mas eu acho assim, a gente tem que provocar o cara que acha que isso não existe. Exato. Eu tenho uma... Você, como homem branco, é interessante, e que legal, né, ter um homem branco como aliado para fazer esse debate, porque é fundamental, né? Porque você é o modelo hegemônico, homem branco, heterossexual na sociedade, é o respeitado, esse é o modelo, ok? Né? Mas nós, negros e negras, quando entramos nesse debate, ou tentam desqualificar como isso é apenas militância, como se militância fosse algo negativa, pejorativa, ou não consegue perceber que isso é uma discussão que é fundamental para a sociedade, não só para a população negra. Não é um problema dos negros e negras. Então, essa pergunta que foi feita, que eu achei muito interessante, é que em alguns momentos você avança, você dá exemplos, você indica leituras, você vê filmes, né? E tem
muita gente que tem uma propensão para negação. E a galera da psicologia deve responder melhor que nós, né? Nós Sem historiadores. dúvida. Mas tem uma questão muito forte da negação. Mas tem outros trabalhos, eu não li, tem um trabalho que é muito interessante, que depois da tese eu vou ler. Tem um título, mais ou menos, que fala assim, eu não sei o nome da autora agora, que pena, né? Vou ficar devendo, mas um título que me cansei de explicar para os brancos sobre a questão racial. Ou seja, aqueles que não querem compreender, tem gente que desiste, né? E eu acho que uma forma disso são as nossas ações. A nossa sociedade hoje ainda tem problemas estruturais? Sim. Mas nós tivemos muitos avanços, historicamente falando. Porque nós tivemos os nossos ancestrais que trabalharam para isso. Nós tivemos os movimentos negros, que dentro das suas especificidades trabalharam com o tema, inclusive desconstruir, dentro das contradições, lembrando que não é algo essencialista, como se houvesse uma perfeição. A sociedade em si, ela é contraditória. Só que a gente precisa discutir quando a questão do branqueamento, a questão de como o próprio Ulisses colocou a questão do é moreno, mulato, é pardo. São termos que foram construídos, na verdade, para branquear ou para colocar debaixo de um tapete de algo que existe e que aí, infelizmente, ainda estrutura na sociedade. O meu objeto de pesquisa é o cinema e a literatura. Eu consigo trabalhar com essas questões através de dois objetos que ajudam a construir os imaginários. Mas eu tenho uma grande amiga, por exemplo, pesquisadora, que trabalhou através de... Eu sempre dou esse exemplo, inclusive para os meus alunos e alunas, que eu acho maravilhoso o trabalho dela, que é através de histórias de quadrinhos. Ela trabalhou as heroínas negras em histórias em quadrinhos. Anne Kingala, o nome dela. Que é maravilhoso. E assim, então tem várias formas. Tem o cineasta Jefferson D., por exemplo, que ele faz um trabalho maravilhoso sobre cinema, e eu posso dar o exemplo do filme dele, Brother, que muita gente na época até criticou. Um cineasta negro coloca um protagonista branco que vive na comunidade, os irmãos são negros, brother, cresceram, ele viveu na pobreza, que tem a discussão econômica. Então, olha, ele também pobre, negros pobres. Só que um negro foi jogador de futebol. O outro negro, que continuava na comunidade, tinha dificuldades. E ele é o que estava na base. A situação dele era mais frágil economicamente, se envolvendo com drogas, com a criminalidade. Ele que era o branco, feito pelo Caio Blá. Só que no momento da batida policial em São Paulo, que se passa em São Paulo, os três no carro, o carro era do jogador de futebol que tinha muita grana, ele era o que estava com drogas e que tinha problemas, e o outro era um cara normal, casado, com filhos, família. Quando a polícia parou, só parou porque uma pessoa viu o carro com dois homens negros com branco, pensaram que o branco estava sendo sequestrado. É impressionante, né? Como eu acho que... Deixa bem claro como é estrutural o negócio, né? Exato. Então, assim, são coisas que tem que se pensar, né? Que a gente precisa, inclusive, as palavras da gente precisam ser refletidas para depois. Às vezes a ficha não cai na hora. Cada um tem um momento. Certeza. A Ana Figueiró... Não, a Ana Figueiró comenta sobre... olha só, 27 segundos restantes da nossa live, hein? Vamos estourar. Vamos sair e voltar de novo? Galera, faltam 15 segundos para acabar o nosso horário. Vamos sair e voltar de novo, tá? Arthur, vou voltar de novo. Já vai fechar 1 hora. Já voltamos, tá? Em seguida. Tá bom? Já voltamos.